Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Sabia que a tua vida pode mudar a partir de uma ação, junto com uma oração? Eu vou trazer para você uma palavra de Deus que vai te ensinar ou te ajudar a ver mais milagres na sua vida. Mas antes, deixa eu pedir para você, por favor, já compartilhe o link dessa palavra, dá o seu like, inscreva-se no canal e deixa um comentário. Deixa eu mandar um abraço grande para Vanderleia e para o esposo Arecildo Rodrigues da Silva, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Eles estão sempre acompanhando e compartilhando a palavra de hoje. Que Deus os abençoe. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você já ouviu essa expressão? A fé sem obras é morta. Pois é, essa é uma expressão, talvez uma das mais citadas da carta de Tiago, porque parece-me que ela é tão atual, parece que essa expressão, a fé sem obras é morta, é tão atual, tão necessária nos nossos dias, porque eu tenho visto, e eu creio que você também tem visto, muitas pessoas que estão caminhando na vida cristã, mas as pessoas estão vivendo vidas completamente embaraçadas, complicadas. Aqui Tiago está escrevendo para uma igreja que havia recebido Cristo no seu coração, que tinha boa intenção, que tinha vontade de prosperar. Uma igreja que, inclusive, estava praticando algumas coisas da palavra de Deus, mas nem tudo. E então Tiago escreve essa carta trazendo uma série de orientações que podia fazer com que eles mudassem a sua vida. E talvez essas orientações de Tiago sejam muito necessárias no nosso dia hoje. Por quê? Nós, na caminhada cristã, precisamos ter cuidado para não cair nos extremos. Você já deve ter ouvido essa expressão, extremista, né? O que é o extremista? O extremista é aquela pessoa que ela pega uma parte daquilo que lhe é ordenado e ela esquece de todo o contexto, de todo o resto da vida. A vida não pode ser levada nos extremos. A gente tem que buscar o equilíbrio. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Houve um tempo em que as pessoas, elas tinham um pensamento, talvez estimulado pela própria igreja, de que salvação só se podia ser alcançada por meio de boas obras, de obras de misericórdia. E aí, no meio das pessoas cristãs, começou a haver uma grande quantidade de gente que começou a se esforçar e fazer de tudo para alcançar sua salvação por meio das suas obras. Mas olha, nós sabemos que não é assim. Ninguém consegue alcançar a sua salvação por seus próprios méritos. Os bonzinhos que almejam alcançar ou merecer a sua salvação por meio do ato de misericórdia que ele pratica, ele está equivocado. Esse é um extremo da vida cristã, de imaginar que é possível nós alcançarmos a nossa salvação sendo bonzinhos. Conhece aquela pessoa que diz: eu acho que eu mereço ser salvo porque eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém, eu entrego cesta básica aqui, eu ajudo naquela fundação ali, então eu creio que se eu merecer, Deus vai me salvar. Esse é um extremo e é um equívoco, porque o ser humano, por mais que se esforce, ele não consegue merecer a sua salvação. Nós alcançamos a nossa salvação por meio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Foi o sangue derramado na cruz que foi o pagamento pela nossa salvação. Então, essa salvação, ela nos é oferecida pela graça de Jesus mediante a fé. Ela não depende de obra humana alguma para completá-la, porque Cristo pagou o preço necessário pela nossa salvação.
Então nós não podemos viver num extremo de imaginar que nós temos que fazer muitas coisas para sermos salvos, porque Cristo já fez tudo por nós. O que nós vamos fazer é por gratidão a Ele. Agora aqui tem um outro extremo, porque enquanto houve um tempo que as pessoas achavam que eram salvas pelas obras, aí, de repente, a palavra de Deus começou a ser propagada no mundo, homens se levantaram mostrando a integralidade da palavra, mostraram que a salvação não era por obras, mas pela graça de Jesus. Aí começou a surgir um outro povo, o folgado, aquele que acha que porque Jesus fez tudo, ele não precisa fazer mais nada. Aqui é um outro extremo de imaginar que ao ser salvo, e já que foi Jesus que me salvou e já pagou toda a minha conta, eu não preciso fazer mais nada. Aí surgiram os preguiçosos, aqueles que recebem a sua salvação e não dão um copo de água fria para ninguém, porque dizem assim: a minha salvação já foi paga por Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou cuidar da minha vida e fazer só aquilo que me interessar. E às vezes a gente pensa que é difícil encontrar gente assim. Não, você encontra aqui nos comentários. Você pode procurar que você vai encontrar pessoas assim. Em algumas palavras que eu já gravei falando sobre isso, olha, tem pessoas que às vezes quando eu falo assim que você precisa ter fé, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa correr atrás, você precisa ir à luta, tem gente que diz assim: não, porque a oração a Deus é poderosa, ela pode todas as coisas. Sim, a oração é poderosa, ela pode todas as coisas, mas Deus nos convida à ação. Jesus nos ensinou a orar, mas também nos ensinou a pescar, nos ensinou a trabalhar, nos ensinou a correr atrás. Então, a gente não pode cair no extremo de achar que ao ser salvo eu não preciso fazer mais nada, tá? Pessoas que pensam assim são pessoas que não compreenderam a sua salvação, não compreenderam que Deus trabalha em parceria com o homem para mudar as situações, sabe? Deus, ele vai abraçar aqueles que precisam de afeto por meio dos seus braços. Deus vai alimentar aqueles que precisam de alimento por meio da sua doação, tá? E eu falo isso, sabe por quê? Teve um caso de um músico que me perguntou num dos vídeos um dia que ele havia se convertido e aí ele não podia tocar mais na noite porque o líder dele disse assim: agora você não pode tocar mais na noite, você só pode tocar na igreja. E ele não sabia fazer outra coisa, ele só sabia tocar, ele nunca tinha trabalhado com outra coisa. E ele me disse que sustentava a família com o dinheiro que ele ganhava tocando. E ele me perguntou: o que eu faço? Eu disse a ele: já que você foi ordenado a não tocar mais na noite, peça para o seu líder te arrumar um emprego. E ele disse: mas ele não tem condição de arrumar. Eu falei: então toque até você arrumar um emprego. Aí teve alguém que disse assim: não, ele tem que confiar em Deus e orar a Deus que Deus vai dar um jeito na vida dele. Eu disse: sim, ele tem que orar em Deus e confiar em Deus, mas enquanto Deus não abre uma porta, ele vai deixar a família dele passar fome sem fazer nada? Aí entra aquilo que o próprio Tiago disse aqui nessa mesma carta, no versículo 14 em diante: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Isso é aquilo que algumas pessoas disseram: não, você só ora a Deus que Deus vai mandar um emprego lá na sua casa. Eu até acredito que Deus pode fazer esse milagre. Agora, se Deus não manda um emprego e as crianças estão chorando de fome, ele vai ficar parado lá? Não. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele precisa ir trabalhando e Deus vai abrir portas, porque Deus é poderoso. Deus é o mais interessado em abençoá-lo. Agora, Deus usa pessoas como eu e como você. Muitos cristãos estão perecendo, estão passando crise. Sabe por quê? Por causa de outros cristãos preguiçosos que não são capazes de fazer nada concreto. Quando alguém fala de um problema: eu estou passando necessidade, não tem comida lá em casa, a pessoa diz: então eu vou orar por você. Você vai só orar? Será que você não tem pelo menos 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para pelo menos hoje você doar para essa pessoa? Então nós precisamos entender que nós
podemos facilmente ser a resposta de oração de uma pessoa entregando um donativo, socorrendo ela. E enquanto nós estamos socorrendo e sendo resposta de oração para essa pessoa que está necessitada, Deus está levantando outras pessoas para serem respostas de oração na minha vida e na tua vida, porque a fé sem obras é morta. Não adianta a gente simplesmente pedir para as pessoas: vai para casa que eu vou orar por você, se a gente não fizer alguma coisa. E nós podemos fazer. Então, que nós possamos pensar nisso. E nós vamos orar para que Deus quebrante os nossos corações e nos ajude a pôr a nossa fé em prática por meio de obras, porque é assim que a palavra nos ensina. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu confio no poder da oração, porque a Tua palavra diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. E eu sei que sou justificado no sangue de Jesus, assim como todas as pessoas que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós oramos porque o Senhor nos ensinou a orar. Mas nós também te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ver o que é que podemos fazer de concreto para mudar a realidade daqueles que sofrem, daqueles que passam frio e fome. Que nós possamos nos lembrar das palavras do nosso Cristo, que disse: tive fome e me deste de comer, tive frio e deste-me de vestir, toda vez que fizeste a um destes pequeninos. Senhor, que nós não venhamos ser pessoas egoístas, pessoas preguiçosas, mas que nós sejamos pessoas atuantes, que nós possamos ser pessoas altruístas e possamos alcançar aqueles que estão em necessidade terrível. Que nós possamos nos levantar e agir e ser operantes na nossa fé. Que nós não deixemos que a acomodação faça de nós cristãos sem nenhuma ação, cristãos apáticos, pessoas indiferentes à dor dos que sofrem, daqueles que precisam de um socorro urgente. Senhor, ajuda-nos a ter para repartir. Senhor, ajuda-nos a ter um coração generoso para com os nossos irmãos e irmãs que passam necessidade. E levanta pessoas para nos ajudar também, Senhor, que precisamos de socorro. Há pessoas precisando de um socorro na saúde, pessoas precisando de um socorro na sua relação conjugal, na sua família, pessoas precisando de um socorro na sua vida espiritual. Meu Deus, levanta pessoas para ir ao encontro destes. Que o Senhor possa usar cada um de nós na sua obra maravilhosa de salvação e que nós possamos sempre nos lembrar que é possível transformar oração em ação. É sempre possível transformar a nossa fé em gestos de bondade, de generosidade e misericórdia, e assim nos parecermos com Cristo, que multiplicando pães e peixes deu de comer àqueles que estavam famintos e também lhes anunciou o Evangelho. Que assim seja na nossa vida, para todo sempre. Amém. Que você possa agora também executar uma ação aqui de dar o seu like, o seu joia e também compartilhar o link dessa palavra. Gente, há muitas pessoas precisando ouvir uma palavra como essa para que Deus possa abençoá-las. E você é o canal de bênção que Deus vai usar. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença dEle.